Guarani venceu a partida com correção, brigou demais, lutou. E sobre as opções do treinador eu falo daqui a pouquinho, mas o time transpirou demais, se superou, não é? É verdade também que durante o jogo, principalmente no segundo tempo, o Guarani foi beneficiado por essa falta de preparação física que a Ponte tem. O time da Ponte arriou no segundo tempo, mas o Guarani jogou a partida com espírito de derby. Não é fácil você, num jogo desse tamanho, com um estádio totalmente a seu favor, você ter um jogador ainda no primeiro tempo, seu principal jogador expulso. Duas coisas aconteceram. O time se superou e o menino que entrou no gol, o Klaus, jogou uma barbaridade, combinando com tudo aquilo que eu já sabia, porque o Gleger já tinha me contado. Ó, Guarani tem um goleiro aí, regra 3 aí, que o menino é um azougue. E foi realmente o que aconteceu. Nos momentos do primeiro tempo que a Ponte começou a apertar, ele fez a diferença no jogo. Ele pegou 3 bolas ali que definiu o resultado na partida. E no segundo tempo, apesar de todas as escolhas equivocadas, não é? Ou a maioria delas, o treinador do Guarani ganhou de presente essa vitória. Competência do Ebert, competência do setor defensivo do Guarani, não é? Ele tirou todo mundo, ele tirou Renan, tirou Isaac, só o Maranhão ele deixou lá. Não, trocou no intervalo. Então é o seguinte, o futebol é assim, por isso que ele é tão apaixonante. O lógico nem sempre funciona ou dá certo, não é? Qual era o que tinha que fazer o Matheus Costa? Não ter tirado o Natan, não ter tirado o Isaac, ter tirado o Maranhão, né? Aliás, não deveria ter escalado o Maranhão. E na expulsão era o momento dele ter feito a troca. Não fez. Ah, mas deu certo, Carlos Henrique, perfeitamente. Você lembra do Leverkusen, começar a coletiva, né, do Marcelo. Então, o Leverkusen, ele lançou um livro assim, burro com sorte, interrogação. Eu acho que cabe nesse momento, mas a vitória do Guarani é absolutamente correta, Edu.